Shalom, sejam todos muito bem-vindos a esse canal. A paz, Shalom, gratidão pela audiência de sempre. Meu nome é Quintino Marcos e aqui eu falo dos hebreus israelitas. Aqui eu falo do Deus único, eterno, Deus uno e trino. E aqui eu falo dos hebreus israelitas negros. Nós somos os hebreus israelitas negros, assim eram os antigos hebreus israelitas. Bem, eu vou fazer aqui uma observação logo de cara, né? Quero dizer que uma ferramenta do YouTube aqui possibilita a gente ver alguns números, né? E um dos números que eu vi é que mais de 60% das visualizações de quem visualiza o canal, de quem assiste os vídeos, não são inscritos no canal. E eu fico muito agradecido, né? Mais da metade aí que assistem os vídeos não são inscritos no canal, ok? Inclusive dos que não são inscritos também, né? Eu peço aí que se inscreva por gentileza, né? Para que a gente possa aí ter, vamos dizer assim, né, uma relevância maior a respeito desse tema. Se você gosta do tema, por favor. E você que é inscrito já, que assiste, eu agradeço também, gratidão aí pela audiência, né? Principalmente vocês que estão aqui desde 2019, quando eu comecei aqui os vídeos. Fico muito satisfeito aí por ter você aqui inscrito e assistindo os vídeos. Inclusive dos que assistem, eu já não sei se é inscrito ou não, eu verifiquei que tem gente de Angola e Portugal, né? Portugal, Angola. Angola também país de língua portuguesa, né? Portugal, Angola, Brasil, país de língua portuguesa. E em relação à língua portuguesa, né, eu já aproveito aqui para fazer uma observação. Quando eu falo negro, né, para me referir às pessoas pretas, saiba que na língua portuguesa, negro, para se referir às pessoas pretas, não é pejorativo e nem ofensivo. Tá? Obviamente que há tons, né, que pode ser utilizado como ofensivo, mas falando de forma civilizada, negro não é pejorativo. Portanto, você que é negro, que se ofende, eu peço que considere aí, né? Claro que em outra língua é diferente, né? Por exemplo, na língua inglesa, nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam negroes, né? Chamar negroes a uma pessoa preta é ofensivo, sim. Claro, se é vamos dizer assim, um afrodescendente chamando outro afrodescendente de negroes, não, né? Mas agora se é um branco chamando um preto de negro, ou niggas, né? Ou niggers, ou niggas, aí é ofensivo, sim. Mas na nossa língua não, negro não é ofensivo, portanto eu digo, né, e direi, negros, nós somos os hebreus israelitas. Bem, dito isso, vamos para o tema aqui propriamente dito, né? Hoje eu quero falar da aliança de Deus, né, com o povo, a aliança que Deus fez com Noé, Deus fez com Abraão, as leis, né, que Deus passou para Moisés, e Moisés disse ao povo. E obviamente que é um tema que não é possível fazer em um vídeo curto, né? Um vídeo aí de 20 minutos. Portanto, eu vou fazer a parte 2 e a parte 3, né? Já vou antecipar que se for necessário a parte 2, 3 ou até 4. Mas o texto que eu vou utilizar aqui hoje é Deuteronômio 28. Tá? Deuteronômio 28, eu vou ler alguns versos a partir do 15. E eu vou ler outros trechos das escrituras também. E vou deixar um livro aqui na descrição, né, para montar aqui esse material. Um dos livros que eu utilizei chama Cristo dos Pactos, né? É um livro específico falando da aliança, né? Que é uma mesma aliança que Deus fez, né, com o povo. É uma mesma aliança durante toda a história, tá? Mas essa aliança, ela tem alguns estágios, vamos dizer, né? Tem algumas especificidades em certos períodos da história. Inclusive, o que a gente vai abordar aqui hoje é isso. Num certo período da história, Deus fez uma aliança específica com os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, né? Com as 12 tribos de Israel, que a essa altura já tinham vindo, tinham saído do Egito, né? Estavam no deserto, e no Egito, um país negro, eles, no caso, se miscigenaram com os negros das outras etnias, né? Como os cuxitas, né? Os etíopes,
Por isso que o povo hebreu israelita também é um povo negro. A diferença é que, pela linhagem patriarcal, é um povo de origem semita. Porém, né, é um povo de origem negra, né, um povo negro também por terem se casado, né, com os povos de outras etnias também negras. Mas, voltando aqui para a leitura, né, antes de Deuteronômio 28, eu quero contextualizar o Deuteronômio. Deuteronômio ele foi dado na seguinte maneira: significa a repetição da lei, Deuteronômio. Né? O nome Deuteronômio vem da seguinte situação: né? A Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, e do grego para as outras línguas. E na nossa língua, em Deuteronômio, ficou dessa forma: Deuteronômio, que quer dizer repetição da lei. Mas por que, ou segunda lei, na verdade, né? Repetição da lei ou segunda lei, por quê? Porque Deus disse: eu vi a aflição do meu povo no Egito. E aí então ele levantou Moisés para conduzir o povo do Egito para a terra prometida. A geração que saiu do Egito, ela ficou por 40 anos no deserto, né? Ela ficou 40 anos no deserto. O povo que saiu do Egito saiu do Egito e por 40 anos estavam peregrinando no deserto. Mas a geração que saiu do Egito, ela não entrou na terra prometida. Eles morreram no deserto. E quando eles saíram do Egito e estavam no deserto, né, Deus deu então, através de Moisés, a lei para o povo. Né? E aí passou-se o tempo, antes de entrar na terra prometida, Moisés repetiu a lei, né, para essa nova geração, que essa sim entrou na terra prometida. Dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb entraram. Os demais não, os demais morreram. Agora a nova geração que entrou, para essa nova geração foi repetida a lei. Essa lei está em Deuteronômio 28:15, mas antes de ler ainda, eu vou fazer aqui uma digressão. Né? O povo hebreu israelita, ele vem de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus havia feito uma promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. Só que nessa aliança que Deus fez com Abraão, né, já vou começar a resumir aqui, lá em Gênesis 15:13, foi dito o seguinte, vamos ler aqui, Gênesis 15:13. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas a posteridade de Abraão foi escravizada no Egito também. Mas ela também foi escravizada pelos assírios, ela foi escravizada pelos babilônios, né, pelos gregos, pelos romanos. Agora, por 400 anos, somente aqui nas Américas. Né? Os 400 anos de escravidão se cumpriram aqui nas Américas. Como isso pôde? Pôde da seguinte forma: como a gente vai para a história, o que aconteceu? O reino de Israel se dividiu em dois, 10 tribos foram levadas para a Síria, cativos para a Síria, e muitos voltaram para a África. E a tribo de Judá foi levada cativa pelos babilônios, mas muitos também foram para a África, né? Em vez de ser levado, em vez de ter ido em cativeiro, muitos foram para a África. Portanto, a descendência de Abraão, muitos que se miscigenaram com as etnias da África, são hebreus israelitas, e com o passar da história foram escravizados e trazidos para as Américas. Né? Bem, Deus é um Deus de aliança, né? E onde estava Deus na época da escravidão negra, né? No tráfico negreiro? A gente sabe na história que o tráfico negreiro, né, durante 400 anos, se pegar do final do século XV, né, até o século XIX, teve o tráfico negreiro. Muitos navios eram afundados. Né? Onde estava Deus? No controle de todas as coisas. Né? No controle de todas as coisas, porque ele é soberano. Ele é soberano. E por que então que permitiu a escravidão? Porque ele fez uma aliança, e essa aliança implica em obediência, né? Ou obediência ou consequência. Essa aliança ela tem algumas condições, mas também ela é incondicional, essa aliança. Incondicional em que ponto? A aliança ela parte de Deus para com o seu povo, né?
Não há como nós falar, não queremos mais ser parte dessa aliança. Não, a aliança já está estabelecida, né? Ela está estabelecida e aí entra a justiça de Deus, mas também a misericórdia, né? E explicar também misericórdia, né? Tem que explicar tudo. O que é misericórdia? Misericórdia é não tratar de acordo com a falta cometida, né? A aliança ela implicava em algumas consequências e Deus na sua infinita misericórdia, inclusive morte, mas Deus na sua infinita misericórdia, Ele nos poupou da morte, né? Tanto é que eu tô com a minha cara preta aqui, né? Não estou aparecendo, mas eu vou aparecer logo mais aí nos vídeos também, né? Porque Deus tem sido misericordioso, né? E tem nos tratado também com graça, né? Explicar o que é graça também, o que é graça. É conceder um favor que a gente não merece, né? Que é a salvação. Nós não merecemos, mas Deus concede a salvação pela graça, mediante a fé, e também é misericordioso, né? Ele não nos trata conforme a nossa desobediência. Então, a aliança que Deus fez com Abraão, vamos dizer assim, essa implicação aqui de que a escravidão ocorreria, ela foi dita a Abraão, né? Ela foi dita a Abraão e aconteceu aqui nas Américas. Bem, contextualizando aqui Deuteronômio, então foi isso. Antes de entrar na Terra Prometida, Moisés, ele repetiu a lei, ele repetiu os estatutos, a geração que entrou. Eu vou ler alguns versículos aqui, por exemplo, Deuteronômio 28, a partir do 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. A gente vê, né? A maioria das favelas, né? A área urbana, são pessoas de origem negra, né? E no campo também, né? No campo você vê que a maioria dos trabalhadores são negros, mas não são donos de terra. Versículo 19, né? Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Toda pessoa, vamos dizer assim, né? Toda pessoa preta, né? Você sabe que um exemplo, isso aí acontece. Se não aconteceu com você, não é que não aconteceu com você, se você é preta, é que você não percebeu. Mas você entra numa loja, quantas vezes você não é seguido, né? Pode estar bem vestido, mal vestido, mas você é seguido. Quando entra, até na saída, né? E às vezes quem te segue é um preto também, né? Por ironia, né? Vamos dizer assim, né? Então, e os ditados, né? Tem aquele velho ditado, né? Que gostam de repetir, né? Preto quando não é na entrada, é na saída, né? Quando não faz na entrada, faz na saída, né? A gente sabe que tem muito esses ditados por aí. Verso 26. Deuteronômio 28, verso 26. E o teu cadáver será por comida a todas as aves do céu e aos animais da terra, e ninguém os espantará. A gente sabe que a escravidão negra aconteceu, mas teve também o colonialismo europeu na África, né? E a gente vê aquelas fotos, né, de aquelas pessoas esperando pela morte, né? E também a gente sabe que durante a escravidão negra, né, muitos chegavam doentes aqui, eram abandonados, né? Eram consumidos aí por aves. Verso 30. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não lograrás o seu fruto. Na época da escravidão acontecia muito essa situação, né? O escravizado, ele tinha lá a esposa dele e muitas vezes o capataz, o feitor, sei lá, às vezes o próprio dono da fazenda se deitava com a esposa e o filho era do próprio dono da fazenda, às vezes ele não assumia, né? O próprio filho dele era escravo, né? Quantos relatos, quando você vai para a história da escravidão, você vê isso. Inclusive um dos presidentes, né, dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, tinha vários filhos com as escravizadas, né? Inclusive muitos até hoje buscam aí provar que é filho dele. Bom, já estamos indo para o final do vídeo, eu vou ler aqui o verso 68, para sacramentar. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito.
Vou ler de novo. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que tenho dito. Nunca jamais o verás, e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, e não haverá quem vos compre. Bom, o Egito aqui, eles já tinham saído do Egito, né? O Egito aqui está simbolizando terra da servidão, né? O que ele quis dizer com isso? O próprio Deus permitiu que nossos antepassados fossem trazidos para cá em navios. Não existe precedente, outro povo na história que foi levado de navio para ser escravo. O mais próximo disso, ser levado de navio, foi durante um período em que os navios ingleses eles sequestravam gente de algumas ilhas e traziam para as Américas, né? Mas era servidão, principalmente irlandeses eles faziam isso, eles sequestravam alguns irlandeses, né? E traziam para servir nas Américas, mas era por certo tempo. Agora, escravo ao nascer até ao morrer, só aconteceu com os nossos antepassados que vieram da África para cá, né? Portanto, por que isso aconteceu? Porque foi um povo que não deu ouvido à voz de Deus, não serviu um único Deus, né? Eu já fiz vários vídeos aqui, vou continuar fazendo, mostrando que na história de Israel, inclusive tinha reis, né, que sacrificavam os filhos, né, a outras divindades, né, que não serviram a Deus de coração. Por isso que Deus permitiu os cativeiros, Deus permitiu a escravidão, né? Mas, né, vem a redenção, né? Vem a redenção. Existe a promessa também de que desse povo. Oséias, né, o profeta Oséias fala: vinde, voltemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará, nos revigorará e viveremos diante dele, né? Então, a gente sabe que tem a promessa, né? A promessa de que no final da história, né, nós, os hebreus que passamos por isso, nossos antepassados, Deus vai fazer a justiça dele, né? Nós voltaremos a adorar a Deus, né? Adorar a Deus. Essa é a promessa que ele tem para nós. Bem, é pesado o vídeo, né? Eu vou aprofundar um pouco mais no tema da aliança, voltar para falar um pouco mais do tema da aliança, mas eu quero dizer que, né, Deus está no controle de todas as coisas, né? É um Deus que ele entrou na história. Ele entrou na história e ele é um Deus de aliança, né? E se você acreditar que o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele abriu para que quem cresce nele tenha vida eterna, você também faz parte do povo da aliança. Você também faz parte do povo de Deus. Independente de você ser preto ou não. Agora, o que ocorreu na história, o que ocorre na história, foi por essa aliança feita durante esse período, né, com os descendentes de Abraão, né, ali antes de entrar na Terra Prometida. E Deus, ele é misericordioso, né? Deus é misericordioso e essa é a causa de não termos sido ainda consumidos. Bem, Deus fez aliança também com Davi, né? E a aliança com Davi foi que não faltaria herdeiro no trono de Davi, e de fato não falta, né? Cristo, que vem da descendência de Davi, já reina, né? O reino dele já começou, né? Já, mas ainda não, né? Como diz aí na teologia, né? O reino de Deus já começou, mas ainda não. Mas nós somos desse reino, né? E nós sabemos que ao final da história, da vida temporal, virá a justiça completa. Bem, voltarei a falar do tema da aliança ainda, né? E voltarei também a falar da sucessão dos impérios. Tem vários vídeos para falar aí da sucessão dos impérios. Agradeço aí pela audiência de sempre. Fiquem todos na paz e até a próxima.